Hoje nós vamos meditar num tema muito interessante. Por que Deus não permitiu que Davi edificasse o templo? Fique comigo nos próximos minutos e vamos meditar neste assunto. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, chega um momento em que Davi se propõe a edificar o templo ao Senhor. Ele havia acabado de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e ele chama o profeta Natã e diz para Natã: Eu habito em uma casa de cedros e a arca da aliança do Senhor está em uma tenda. E o profeta disse a Davi que ele deveria fazer o que tivesse no seu coração. O profeta vai para sua casa e à noite o Senhor fala com ele e diz que ele retorne a Davi com uma nova mensagem. E a partir do versículo 4, o profeta Natã chega com uma mensagem a Davi dizendo que ele não edificaria a casa para a habitação do Senhor. O Senhor lembra Davi sobre como Deus havia escolhido ele de detrás da malhada, como Deus o havia não somente levantado como rei de Israel, mas o havia guardado, livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos principalmente de Saul, que foi aquele que mais perseguiu Davi. E Deus se lembra de todas as bênçãos e coisas gloriosas que ele havia feito na vida de Davi. Mas o Senhor disse a Davi que ele não poderia edificar o templo, e ele cita alguns motivos para isso. O primeiro motivo pelo qual Davi não poderia edificar o templo é porque ele havia se envolvido em muitos conflitos. Ele participou de muitos combates, de muitas guerras, e as suas mãos derramaram sangue. E talvez você diga, mas Davi derramou sangue nas guerras, guerreando as guerras do Senhor, lutando contra os inimigos de Israel. Eu sei disso, mas nós estamos falando, queridos, da edificação do templo do Senhor, uma coisa extremamente sagrada. E você deve lembrar que não havia apenas uma purificação no sentido de santidade, mas existe também uma purificação cerimonial, que você, se você ler os ritos das festas que eram realizadas, as festas judaicas, os sacrifícios, eles tinham um cunho de purificação também cerimonial. Então, Davi, por ter participado desses combates, Deus considerou que ele era impuro cerimonialmente, não na sua índole, na sua moral. Deus considerou que ele era impuro cerimonialmente para realizar esta obra. Esse é o primeiro aspecto. Isso nos traz uma simbologia, a aplicação disso para a nossa vida, que nós devemos ter as nossas mãos limpas se nós pretendemos fazer alguma coisa para Deus. Se você pretende realizar uma obra para Deus, nós temos que ter as mãos limpas. O próprio Davi, ele faz menção a essa necessidade em um dos salmos, no Salmo de número 24, no versículo 3 ao 4, Davi diz: Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Então, lembrando, não estou dizendo e nem Deus falou que o fato de Davi ter participado dessas guerras afetou ou abalou a santidade de Davi. E nós estamos falando de uma pureza cerimonial pela qual Deus afirmou que Davi não poderia edificar o templo, tá bem? Então isso traz uma aplicação para nós de que nós devemos ter as nossas mãos limpas. O que significa isso? Que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós realizamos para que nós possamos estar aptos a fazer a obra do nosso Deus, a fazer qualquer coisa para o Senhor. Amém? Prosseguindo, Deus disse a Davi que ele não edificaria o templo porque este era um propósito de Deus para a vida do seu filho Salomão. O Senhor planejava que Salomão edificasse o templo, por isso não permitiu que Davi o fizesse. Então existe um princípio, queridos, muito interessante, que ele está em toda a Bíblia. Eu vou citar alguns exemplos aqui para você. O princípio do propósito de Deus sobre a vida de uma pessoa. Quando Deus quer realizar algo exclusivamente através de sua vida, queridos, Ele não vai permitir que outra pessoa o faça. Você vai perceber isso na vida de Eliseu, quando ele manda que Geazi vá na frente dele orar por um rapazinho, um menino que estava morto, pedindo a Deus que o ressuscitasse.
Geazi chega, ora pelo menino e não acontece nada. Quando Eliseu chega e ora, o menino é ressuscitado. O que que isso significa? Que aquilo que é para você fazer, Deus não vai permitir que outra pessoa faça. Vou citar outros exemplos para você, se ainda não ficou muito claro. Você vai ver Moisés pedindo a Deus para que ele continue com o povo, liderando o povo para atravessar o Jordão e introduzi-los na terra de Canaã, e o Senhor não permitiu. Mandou que Moisés subisse a um monte que ficava próximo ali do Jordão, observasse a terra de Canaã que Deus entregaria aos israelitas, e em seguida o Senhor disse: Agora você vai morrer. Prepara Josué, dá as instruções para ele, porque você vai morrer e quem vai introduzir o povo na terra de Canaã é Josué. Então, nós percebemos que Deus não permitiu que Moisés introduzisse os israelitas em Canaã, porque esta era uma missão específica e exclusiva para Josué. Um outro exemplo disso nós percebemos no próprio Senhor Jesus. Você sabia que Jesus esteve várias ocasiões em Jerusalém, curando pessoas, ensinando, no templo, inclusive, curando pessoas, expulsando demônios, pregando a palavra? E você sabia que havia um paralítico lá que Jesus não curou de maneira nenhuma? Esse paralítico, que é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, e que Pedro e João são usados por Deus de uma forma extraordinária para levantá-lo de maneira que as pessoas ficassem atônitas e crescem no Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição, no testemunho dos apóstolos e na mensagem que eles pregavam? É exatamente isso. Jesus não curou aquele paralítico exatamente para que os apóstolos o fizessem em o nome do Senhor Jesus. Você percebe o propósito divino se estendendo, não colocando toda a carga da obra sobre uma pessoa exclusivamente, um peso sobre uma pessoa, mas Deus distribuindo as funções, as competências. Você percebe isso? Que coisa maravilhosa, não é? Então, esses foram os dois motivos pelos quais Deus não permitiu que Davi edificasse o templo. O primeiro, como nós já mencionamos, o fato de ele ter participado de muitas guerras, e em segundo lugar, o propósito de Deus sobre Salomão. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que um contraste entre o reino de Davi e o de Salomão. Enquanto Davi participou de muitos combates, Salomão teve um reino extremamente pacífico e de repouso, o que proporcionou a ele não somente mais tempo para edificar o templo, como também permitiu a Salomão muito mais tranquilidade em fazê-lo e não estar ali distraído fazendo o templo e ser atacado pelos seus inimigos. Quando Davi passa o reinado para Salomão, ele passa um legado extraordinário, queridos. Ele passa um reino próspero, ele passa um reino já em paz com os seus inimigos subjugados, muitos derrotados, alguns pagando tributos. Os principais inimigos de Israel estavam subjugados naquele momento. Além desse legado relacionado aos conflitos, aos inimigos estarem subjugados, Davi também entrega a Salomão o desenho do templo, porque Davi foi inspirado por Deus acerca do desenho do templo. Davi também entrega a Salomão diversos recursos para a edificação do templo: ouro, prata, pedras preciosas, bronze, madeira, muitos recursos para que Salomão pudesse usá-los na edificação do templo. Mas é interessante ressaltar que Salomão, quando ele edifica o templo, ele não tinha todos os recursos necessários ainda, queridos, porque só as paredes internas do templo eram rebocadas de ouro. Então, imagine a quantidade de recurso que era necessário para fazer isso, né? Foi uma obra realmente magnífica. Davi também passou para Salomão acerca do funcionamento do templo, ou seja, os ofícios que seriam realizados ali, os turnos dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, toda a parte administrativa do funcionamento do templo já estava totalmente organizada por Davi e foi repassada também a Salomão. Que legado, não é? E além disso, o maior legado de todos que Davi deixou a Salomão, o seu exemplo de pai, de homem, de governante, de homem de Deus, que governava com justiça, retidão e sabedoria.
E Salomão admirava isso em Davi e seguiu o mesmo caminho. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Amado Pai, pedimos que o mesmo espírito de excelência que o Senhor colocou em Davi seja evidente também em nós. Que nós possamos deixar também um legado, Senhor, como homens e mulheres segundo o teu coração, de maneira que as vidas das pessoas em nossa volta sejam edificadas, não somente nossos filhos e sucessores, mas também as pessoas que nos cercam, colegas de trabalho, de estudo, pessoas com quem nós congregamos e interagimos, Pai, que nós possamos transmitir a tua bênção e tua graça sobre suas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de teu santo Filho Jesus. Amém. Esse vídeo te abençoou? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e continuar acompanhando nosso conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.